Sábado de manhã. Você acordava cedo, ligava a TV e entrava num mundo onde robôs gigantes lutavam, monstros de bolso evoluíam e cavaleiros vestiam armaduras de ouro. Não era só desenho, era ritual, era identidade, era a TV Globinho. E um dia, sem aviso, sem despedida, sem honra, isso acabou. Não foi acidente, não foi evolução natural, foi decisão. E a verdade por trás dessa decisão é mais cruel do que você imagina. Porque a TV Globinho não morreu de velhice, ela foi sacrificada. E o motivo não foi as crianças mudaram, foi o contrário. Decidiram que a criança brasileira não merecia mais risco, curadoria, investimento ou alma. Até o final, você vai entender exatamente por que a TV Globinho morreu, quem decidiu isso, qual incentivo venceu e o que essa morte revela sobre a cultura infantil que você consome hoje, 10 anos depois. Isso não é nostalgia, é autópsia. Vamos começar reconstruindo o que foi perdido. Porque se você não entende o que a TV Globinho era, você não entende por que a morte dela importa. A TV Globinho não era um bloco de programação infantil qualquer. Era o bloco infantil da TV aberta brasileira. De 2000 a 2015, todo sábado e domingo de manhã, milhões de crianças acordavam cedo, voluntariamente, para assistir. O line-up era uma curadoria agressiva de animes japoneses, desenhos americanos e produções que apostavam em narrativa, conflito, amadurecimento e risco emocional. Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Pokémon, Sakura Card Captors, Beyblade, Medabots, Hantaro, Cyber Six, Monster Rancher. Não eram desenhos educativos, eram histórias de guerra, amizade, traição, morte, sacrifício, identidade e superação. Crianças de 6 anos assistiam personagens morrerem, ressuscitarem, enfrentarem traumas e escolherem lados. E ninguém achava isso um problema, porque confiavam na capacidade da criança de processar a complexidade. A TV Globinho era curadoria de risco. A Globo comprava direitos, pagava dublagem de qualidade, montava uma grade coerente e assumia que a criança brasileira merecia ser tratada com seriedade narrativa. Não era conteúdo para toda a família diluído, não era fórmula segura, não era teste AB de retenção, era aposta. E funcionou. A TV Globinho formou o gosto de uma geração inteira. Ela não apenas entretinha, ela educava repertório. Ensinou estrutura narrativa, arco de personagem, complexidade moral, paciência com desenvolvimento lento. Ela criou o público que hoje consome anime em streaming, que discute cultura pop com critério, que exige qualidade e rejeita infantilização. Mas em 2015, a Globo matou a TV Globinho. E a forma como isso aconteceu revela exatamente o que mudou na indústria cultural brasileira e mundial. A morte não foi súbita, foi lenta, deliberada e silenciosa. Em 2012, a TV Globinho ainda existia, mas o investimento em aquisições novas começou a cair. Reprises aumentaram. O horário de exibição encolheu. Em 2013, desenhos começaram a ser trocados por produções mais seguras, animações educativas, produções Cartoon Network genéricas, conteúdo que não gerava polêmica, não exigia contexto, não arriscava. Em 2014, a grade se fragmentou. Algumas semanas tinham programação forte, outras eram preenchidas com sobras. A sensação entre o público era clara, isso não é mais prioridade. Em 2015, veio o fim oficial. A Globo anunciou que a TV Globinho seria substituída por uma nova faixa, o É de Casa Mirim, um bloco educativo, leve, voltado para toda a família, sem especial de despedida, sem reconhecimento do impacto cultural, sem honra, apenas não exibimos mais. E o público recebeu isso como traição, porque foi. Mas aqui está o erro. A raiva foi direcionada para a Globo, como se fosse uma decisão isolada, arbitrária, movida por capricho. Não foi. A TV Globinho morreu porque o modelo de negócio que a sustentava morreu antes. Vamos nomear os incentivos. O primeiro incentivo: anunciantes querem segurança, não risco. A TV Globinho exibia desenhos com violência, morte, conflito moral. Isso gerava reclamação de pais, pressão de ONGs, risco de associação negativa para marcas. Anunciantes pagam mais por conteúdo família segura. Eles não querem estar ao lado de uma cena onde um personagem morre ou um conflito ético complexo acontece. A Globo percebeu. Desenhos arriscados custam caro, incluindo dublagem, direitos e contexto, e pagam menos, porque anunciantes têm medo. Desenhos genéricos custam pouco e pagam igual ou mais. A conta fechou. O segundo incentivo: TV aberta perdeu relevância para a criança. Entre 2010 e 2015, a criança brasileira migrou para a TV paga, com canais como Cartoon Network, Nickelodeon e Disney, e para a internet, especialmente YouTube. A TV aberta virou coisa de pobre ou coisa de adulto. A Globo leu isso e decidiu:
Não vale mais investir pesado em infantil na TV aberta. O retorno não compensa. Ela não abandonou o infantil. Ela abandonou o infantil de risco na TV aberta. O terceiro incentivo: custo de dublagem versus custo de produção própria genérica. Dublar um anime custa caro. Licenciar Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco e Yu-Gi-Oh! Custa caro. Montar uma grade coerente exige curadoria, que custa tempo e risco. Comprar pacotes prontos de desenhos educativos genéricos ou produzir internamente conteúdo seguro custa menos e gera menos risco jurídico, menos reclamação, menos polêmica. A Globo fez a conta e escolheu o caminho de menor custo e menor risco. O quarto incentivo, Brand Safety, substituiu curadoria. A lógica que matou a TV Globinho é a mesma que domina o streaming infantil hoje, Brand Safety. Brand Safety significa nada que possa gerar reclamação, nada que possa ser interpretado como inadequado, nada que possa virar manchete negativa. O problema é que Brand Safety mata complexidade, mata risco, mata alma. Porque histórias boas têm conflito, e conflito pode ser interpretado como violência, e violência pode ser interpretada como inadequado, e inadequado pode ser interpretado como risco para a marca. Então o conteúdo vira fórmula. Personagens simpáticos, conflitos rasos, resolução rápida, mensagem educativa explícita, final feliz garantido. A TV Globinho morreu porque ela era o oposto disso. Ela confiava na criança. E confiança virou luxo. Mas aqui está a virada. A TV Globinho não foi caso isolado. Ela foi sintoma. O mesmo mecanismo que matou a TV Globinho está matando a cultura infantil inteira. Vamos ao primeiro exemplo. Streaming infantil. Netflix Kids, Disney Plus, YouTube Kids. Curadoria substituída por algoritmo. O algoritmo não pergunta, isso é bom? Ele pergunta, isso retém? E o que retém criança de 3 anos? Cor, barulho, repetição, previsibilidade. Então, o catálogo infantil vira isso. Animação 3D genérica, personagens sem profundidade, histórias sem risco. O Peixonauta, Show da Luna, Irmão do Jorel, produções brasileiras com alma, dividem espaço com 500 versões de Baby Shark e Cocomelon. A TV Globinho morreu. E o streaming infantil virou o túmulo. Segundo exemplo, Marvel e DC para toda a família. Nos anos 2000, os filmes de super-herói tinham risco. Havia morte, havia escolha moral difícil, havia consequência. Hoje, Marvel virou fórmula segura. Piada a cada 30 segundos, vilão raso, final feliz garantido, para toda a família. Virou infantil. E não no bom sentido, virou infantilizado. Terceiro exemplo, animação 3D genérica substituindo 2D autoral. Nos anos 2000, a animação 2D exigia estilo. Cada desenho tinha identidade visual própria. Hoje, 80% da animação infantil é 3D genérica. Mesma estética, mesmos movimentos, mesma paleta de cores. Por quê? Porque 3D é industrializável. Você cria um modelo, reutiliza, otimiza, distribui. 2D exige artista. E artista custa caro, demora, arrisca. Então, o 2D morreu. E com ele, morreu identidade visual. A TV Globinho morreu porque curadoria virou luxo, risco virou desperdício e complexidade virou risco jurídico. E isso não parou em 2015, isso virou regra. Então, o que isso muda na forma como você entende sua vida e o mundo? Primeiro, você não está louco. A TV Globinho era boa. E ela morreu porque o sistema que a sustentava deixou de existir. Segundo, o que você sente não é nostalgia vazia. É luto legítimo por uma forma de confiança que morreu. A confiança de que a indústria cultural tratava a criança como capaz de complexidade. Terceiro, a lógica que matou a TV Globinho está viva. Ela está no streaming, no cinema, na animação, no YouTube. Ela se chama otimização por métrica, brand safety, risco zero, curadoria substituída por algoritmo. E você agora reconhece essa lógica. Quando você vê um desenho genérico, você sabe. Alguém escolheu segurança em vez de alma. Quando você vê um filme para toda a família, sem risco emocional, você sabe. Alguém escolheu retenção em vez de história. Quando você vê um catálogo infantil dominado por fórmula, você sabe. Alguém escolheu lucro em vez de confiança. E isso não te torna amargo. Isso te torna lúcido. Você agora tem critério. Você agora sabe diferenciar curadoria de métrica, risco de fórmula, identidade de brand safety. A TV Globinho morreu. E com ela, morreu uma forma de inocência. A inocência de achar que alguém escolhia o bom porque era bom. Não escolhiam, escolhiam o que pagava. E quando o que pagava mudou, o bom morreu. Mas você agora sabe disso. E saber disso é poder.
A TV Globinho não morreu porque você cresceu. Ela morreu porque decidiram que a criança brasileira não merecia mais risco, curadoria, complexidade ou alma. E se você sente falta disso, não é nostalgia, é critério.